para a gente dar início aí, ó. Então, nesta nossa aula online, o tema é grandes navegações. E eu trouxe um esquema aqui para vocês, explicando o que foi isso, né? As grandes navegações, ou em outro nome aí, a expansão marítima. Né? O que é expandir? É conquistar, é aumentar o domínio, né? Ou então ganhar novos territórios, e isso feito através do mar. Então, quem é que participou disso? Em primeiro lugar, os portugueses. É onde vai entrar a história da colonização portuguesa no Brasil, que eu vou mencionar daqui a pouco. A Espanha participou desse momento histórico também, a França, a Inglaterra, tal, mas foi principalmente Portugal e Espanha. Quando que aconteceu isso? No século XV e início do XVI também, mas foi principalmente no século XV. E aqui você tem, ó, aqui em cima do lado esquerdo, você tem aí os chamados antecedentes. Ou seja, o que aconteceu antes da expansão marítima? Olha lá, ó. Necessidade de expansão econômica, conquista de novas terras, busca de rotas alternativas para alcançar a região da Ásia e metalismo. Vamos entender isso aqui. Essa parte dos antecedentes é o que levou portugueses e depois espanhóis a se lançarem ao Oceano Atlântico em busca de conquistas, né? Primeiro, a necessidade de expansão econômica. Portugal, principalmente, gente. Portugal, se você olha Portugal no mapa, você vai ver que é um país pequeno. E no século, né, 14, início do século XV, Portugal fazia comércio com vários países, tal, mas queria crescer. Queria crescer o comércio, queria crescer a sua economia. Então, havia essa necessidade de expansão econômica e conquista de novas terras, porque principalmente ali na Europa, no Oriente Médio e no norte da África, muitos reinos, ou cristãos ou muçulmanos, disputavam territórios e viviam em guerra entre si. Então, havia essa necessidade da conquista de novas terras. E Portugal vê no Oceano Atlântico um caminho para se chegar a novas terras. Busca de rotas alternativas para alcançar a região da Ásia. Já era comum, né, e crescente, o comércio com os indianos, né, os vários reinos que haviam ali, onde hoje é a Índia. Só que, para Portugal, era muito difícil fazer comércio com os reinos da Índia e com outros reinos ali do continente asiático, porque Portugal, como eu disse, é um país pequeno. E Portugal tem o seu litoral todo voltado para o Oceano Atlântico. E para Portugal era complicado fazer comércio usando o mar Mediterrâneo, porque repúblicas italianas, né, a Espanha, reinos muçulmanos e tal, dominavam o mar Mediterrâneo. Ou então era difícil fazer comércio por terra, porque para comerciantes passarem por terra, tinha que passar por reinos que eram inimigos de Portugal. E para fazer comércio com os muçulmanos, ou até com reinos e repúblicas cristãs da Europa também, para comprar produtos da Índia, era complicado também porque o preço chegava muito alto para os portugueses. Então, Portugal vê no Oceano Atlântico a alternativa para buscar um caminho para as Índias, né, ali para os reinos onde hoje fica a Índia. E a questão do metalismo tem a ver com metais preciosos. Né? Então, pegando Portugal, que foi o primeiro, né, Portugal queria locais, ou conquistar locais que tivessem ouro e prata, né, até para poder aumentar suas próprias riquezas.
Já do lado, então isso tudo levou à expansão marítima. Você vê que, né? Então se perguntar assim, por que que teve essas grandes navegações? Tá aí a resposta, né? A necessidade de expansão econômica, a conquista de novas terras, rotas alternativas para a Ásia e o metalismo. Isso tudo envolvia um imaginário, né? O que que é o imaginário? É aquilo que fazia parte da imaginação das pessoas quando elas ouviam falar sobre a Ásia. Então, aqui no caso, no quadrinho onde está escrito imaginário, está mencionando Marco Polo. Quem foi Marco Polo? Ele era italiano, da cidade de Veneza, e no século XIII, Marco Polo, junto com seu pai e mais algumas pessoas, viajaram para a China. Agora você imagina, isso já vai aí 700, faz exatamente em torno de 740 a 750 anos. Então, naquela época, era muito difícil viajar para um lugar tão longe, ainda mais a pé ou então montado em animais. Pensa bem. E Marco Polo, que né, era né, aventureiro, comerciante e tal, ele vai para a China, ele mora 18 anos na China, inclusive chegando a ter cargos no governo chinês. E quando ele volta da China, em 1292, ele escreve um livro contando sobre os anos em que ele esteve na China. E aquilo ali atiçou a imaginação dos europeus, né? Porque Marco Polo ele contava de um jeito que fazia as pessoas imaginarem coisas fantásticas na China. Então isso tudo levou também ao contexto da expansão marítima, né? A Índia, a China eram locais que tinham fama de ter muitas riquezas. Então fazer comércio com os reinos indianos e com o Império Chinês era um negócio que daria muito lucro. Então, e tinha essa questão do imaginário, né? As pessoas imaginavam coisas fantásticas que havia na China. Além dos temores imaginários, né? Monstros e abismos. Os europeus, de uma forma geral, eles tinham um certo medo de navegarem no Oceano Atlântico, porque eles acreditavam que ali havia monstros. E no caso do abismo, não era uma crença de todo mundo, mas enquanto algumas pessoas acreditavam já que a Terra fosse redonda, havia outras pessoas que acreditavam que a Terra fosse plana, né? Ou seja, é como se o planeta Terra fosse uma grande tampa de uma mesa, né? Então chegou na beirinha, cai no espaço. Tinha gente que acreditava nisso. Aliás, que acreditava não, ainda tem uma meia dúzia que acredita nisso até hoje, né? Tem algumas pessoas que acreditam nisso hoje. Mas era um medo que passava pela cabeça dos europeus no século XV. Se você vai aqui embaixo do lado esquerdo, você vai ver aí, ó, o pioneirismo português. O que é ser pioneiro? É ser o primeiro, né? Então, é o que abre as portas, né? Para os outros virem. Então, é aquele que abre as oportunidades. Então, os portugueses aí foram pioneiros nas grandes navegações. Por que os portugueses? Né? Poderia ter sido os espanhóis, poderia ter sido os franceses, poderia ter sido os ingleses, mas por que os portugueses? Primeiro, a questão da experiência e navegação. Então, os portugueses, até pelo fato de terem o seu litoral todo voltado para o Oceano Atlântico, então, um certo conhecimento do Oceano Atlântico eles tinham, assim, naquilo que era próximo ao litoral português. Mas, com o passar do tempo, ali ao longo do século XV, e várias explorações, algumas dando certo, algumas dando errado, os portugueses foram conhecendo melhor o Oceano Atlântico e o litoral africano. Até mesmo aquelas partes do litoral africano onde tinha reinos que os europeus não conheciam e que os portugueses chegaram primeiro. Né? Aí nisso está ligado aí a localização geográfica privilegiada, né? Como eu disse, explorar o Oceano Atlântico para os portugueses era interessante e era bom pelo fato de que o litoral português é todinho
voltado para o Oceano Atlântico. O apoio da burguesia. Ei, olha a burguesia aí. Quem era a burguesia mesmo? Já disse isso em outra aula. A burguesia era a classe de comerciantes ricos e que tinham poder econômico, não só em Portugal, mas em vários reinos da Europa, desde o século XIII. Ali 12, 13, né? Investimento em tecnologia. A burguesia apoia, porque ela tinha interesse também. Né? As grandes navegações dando certo, se der certo os nossos navios chegarem à Índia e a gente ter um caminho aí para fazer comércio com os indianos, a burguesia ia ganhar muito dinheiro nisso. Então, por isso que a burguesia apoiou. E aí ela ajuda também a investir em tecnologia e conhecimento náutico. O que é conhecimento náutico? É o conhecimento sobre o mar, conhecimentos de navegação. E aí, vamos investir então. Se tem um determinado pedaço de mar ali que é muito fácil da tempestade, então vamos investir em pesquisa para melhorar os nossos navios, ou então conhecer outros caminhos que não precisam passar por ali onde tem tempestade. Ou então, vamos investir em tecnologias que nos ajudem a pesquisar melhor as estrelas para saber nossa posição, para saber onde tem, né, onde tem as terras mais próximas, para fazer mapas melhores. Então, tudo isso sendo feito em Portugal. E as consequências, né? A primeira consequência aí, a interação entre mercados mundiais. A partir do momento que os portugueses começam a chegar no litoral do continente africano, em vários reinos que ali existiam, ou então no litoral dos reinos da Índia, depois na China, os portugueses chegaram ao Japão, entre outros lugares do mundo. Então houve uma interação entre mercados mundiais, ou seja, os chineses passaram a ter mais facilidade de fazer comércio com os europeus, primeiro os portugueses, depois outros europeus, né? Assim como os reinos indianos, ou os próprios portugueses fazendo comércio com povos de vários continentes, os reinos africanos também tendo aí maior volume de compra e venda, né, comércio com os portugueses, a chegada de produtos indianos até a Europa, a chegada de produtos europeus até as Índias, ou até a China, produtos chineses entrando em maior quantidade na Europa, né? Aumentou também a questão do mercado de escravos, principalmente no continente africano, onde os portugueses viram que daria muito lucro a compra de escravos para depois revender. E aí sobre isso a gente fala em outro momento. Também nas consequências fala da hegemonia europeia. O que é hegemonia? É domínio. Os europeus começam a dominar sobre vários lugares dos outros continentes. E no caso ali, século XV e século XVI, quem é que se torna as principais potências? Portugal e Espanha. Com grandes impérios, com terras, né, sendo dominadas no continente americano, no continente africano, no continente asiático, na Oceania depois. E, por fim, aí, capital acumulado. O que é o capital? É tudo aquilo que tudo aquilo que pode ser usado para enriquecer ou para aumentar uma atividade econômica. Então, o capital é só o dinheiro? Não. Na verdade, por exemplo, os produtos que são usados para gerar riqueza, para aumentar uma atividade econômica, enfim, tudo isso podemos classificar como capital. Os chamados bens coloniais, ou seja, tudo aquilo que portugueses e espanhóis puderam explorar aonde eles dominavam. E a escravidão, né, que também foi uma consequência aí. Alguns reinos africanos já tinham a escravidão como parte da sua vida cultural, né, principalmente a escravidão por conta de guerra, onde então prisioneiros dos perdedores se tornavam escravos dos vencedores, e os portugueses se aproveitam disso
para fazerem o seu comércio de escravos, comprando no litoral africano, ou às vezes até capturando, né, portugueses que formavam grupos aí para invadir aldeias, invadir pequenos reinos, tal, tomar aquelas pessoas à força e trazer para o continente americano, principalmente para o Brasil, a fim de vender essas pessoas como escravas. É um triste capítulo da nossa história. Aqui também eu quero passar por um material com vocês. Tá, tá aparecendo para vocês aí um material com o título Grandes Transformações? Sim. Sim. Beleza, obrigado. Aqui, ainda nesse contexto das grandes navegações. Esse material aqui, ele foi produzido pela professora Carolina Dani, que administra o site Nas Tramas de Clio. Um ótimo site, aliás, com muito material de história, material interessante, material que realmente ajuda a entender a história, né? Ajuda a entender, a estudar a história e tal. Muito bom. Quem, né, depois joga no Google lá, né? Nas Tramas de Clio, aí você vai achar lá o site. No Facebook também tem a página delas. Carolina Dani e Brenda Leme, que são as professoras que administram esse site Nas Tramas de Clio. E aqui, minha gente, né, eu peguei esse material porque eu acho que ele é ótimo para ajudar a acabar de entender as grandes navegações. Então aqui, ó lá, eu tinha falado do contexto, lá, Idade Moderna, que eu expliquei para vocês, né, já em outras aulas online, esse período da história que vai de 1453 até 1789, nas nossas últimas aulas online, eu expliquei aqui também que a Idade Moderna foi uma transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o feudalismo era aquele sistema econômico onde o poder era baseado na posse da terra, né? Quem tinha mais terras tinha mais poder, poucas terras, pouco poder. Quem não tinha nenhuma terra, não tinha nenhum poder, trabalhava para quem tinha, né? Então, os senhores feudais, né, os donos de terras, eles tinham poder. Mas aí você tem uma transição, ou seja, uma passagem para o capitalismo, onde o poder já não é mais baseado na posse da terra. No capitalismo, o poder está ligado ao capital, que eu expliquei agora há pouco, né? O capital é tudo aquilo que é necessário para gerar riquezas, gerar lucros e aumentar as atividades econômicas. E aí, dentro dessa mudança de, né, feudalismo para o capitalismo, você tem essas características aqui. Olha lá, a ampliação das atividades comerciais e urbanas, o renascimento artístico, que eu expliquei para vocês em outra aula online, o surgimento da burguesia. Olha a burguesia aí, minha gente. A classe de comerciantes ricos, que passa a ter poder econômico e, com o passar do tempo, também ganha poder político. Né, não só na Europa, mas no continente americano, enfim. Hoje, digamos assim, a burguesia, a palavra burguesia hoje se refere a todos que têm poder político e poder econômico no mundo todo, né? Seria ligando aí com a ideia de elite, né? Elite são aqueles que têm o poder, aqueles que controlam o poder também, né? O surgimento do trabalho assalariado, a crise do século XIV, críticas à Igreja Católica. Aí, nessas críticas à Igreja Católica, entra a Reforma Protestante, que eu expliquei, né, na nossa última aula online. A formação dos Estados Nacionais, ou seja, em vez do poder ser concentrado na mão dos senhores feudais, ou os donos de terra, o poder passa a ser concentrado cada vez mais nas mãos de reis, que vão unir seus países em torno de uma mesma língua, de uma mesma cultura, né, uma mesma religião e tal. Isso a gente entende como formação dos Estados Nacionais. É onde você tem a formação de Portugal, a formação da Espanha, da França, da Inglaterra, entre outros. As grandes navegações que a gente está vendo hoje, né, estudando hoje,
Ampliação dos domínios territoriais e coloniais, que tem a ver com as grandes navegações, a princípio portugueses e espanhóis conquistando terras fora da Europa, depois vieram franceses, ingleses, etc. E o mercantilismo, que era a economia baseada no comércio de mercadorias e no acúmulo de metais preciosos. Então, dentro do mercantilismo, dessa ideia de mercantilismo, um país era considerado rico quando ele mais vendia do que comprava, então isso tem a questão do comércio, e quando ele acumulava a maior quantidade possível de ouro e prata. Então, a questão dos metais preciosos. Né? Aqui, as grandes navegações, eu já expliquei os antecedentes, né, lá, o período anterior, né, as dificuldades que a Europa passava. O comércio se recompondo aos poucos, só que na Europa estava começando a faltar metais preciosos, os italianos dominavam o comércio de produtos que vinham dos reinos indianos e os preços eram muito altos. Quais eram as alternativas? Expliquei, né? Precisavam ter um novo caminho para as Índias, descobrir metais preciosos em outros lugares e a navegação marítima por meio do Oceano Atlântico. Foi o que os portugueses fizeram primeiro e depois os espanhóis. As grandes navegações deram certo porque criação dos estados nacionais, ou seja, você coloca o poder em torno de um rei, e aqui temos também a centralização monárquica, né? Tem a ver com isso. Você coloca o poder nas mãos de um rei que vai controlar a política do reino e diminui o poder dos donos de terra, então isso ajuda a tomar as decisões que eram necessárias para as navegações acontecerem, e com o apoio da burguesia. Olha o pessoal que tinha poder econômico e que tinha interesse nessas navegações, porque eles queriam ganhar dinheiro com o comércio de produtos que vinham da Índia. Né? Aqui, né, o que é Mar Tenebroso? Era o apelido que davam para o Oceano Atlântico. Né? Por que Mar Tenebroso? Porque era considerado um mar desconhecido. Havia um medo a ser superado e o imaginário, né, que eu falei para vocês. Os europeus imaginavam que no Oceano Atlântico tinha monstros, tinha sereias, tinha abismos, né, no caso dos que acreditavam em terra plana. Então, e os redemoinhos, né, que podiam engolir navios no mar. Então, havia todo esse medo. Só que, eu costumo falar isso para alunos, a ganância foi maior que o medo. Ou seja, aquela vontade louca de ganhar dinheiro, de enriquecer, né, de ter poder, isso tudo foi maior que o medo. Né? Isso tudo foi maior que o medo. O que mais ajudou nela? Fatores que impulsionaram. O desenvolvimento tecnológico e científico, o desejo de quebrar o monopólio italiano. O que é isso? Os italianos controlavam o comércio de produtos que vinham da Índia. Então, o desejo era quebrar isso. Ou seja, os portugueses não queriam mais comprar produtos indianos da mão dos italianos. Não, agora os portugueses queriam fazer comércio direto com os reinos da Índia. O novo caminho para as Índias e a aliança entre o poder real e a burguesia. A burguesia ela tinha um poder econômico. Então, quando ela se junta aos reis, ela também tinha esperança de ter o poder político. Envolveu portugueses e espanhóis. Aqui tem um memezinho bacana aí, tantos conflitos por causa de especiarias nas grandes navegações e você aí usando sazon, né? Só para descontrair um pouquinho. E realmente, o que eram essas especiarias? Eram os produtos que eram vendidos nos reinos que formam a Índia. E isso dava lucro. Né? Que produtos eram esses? Canela, gengibre, pimenta, né? Outros tipos de temperos. Então, aí você para e pensa comigo, mas professor, os portugueses arriscaram a vida, gastaram o que tinham e o que não tinham, investiram em navios, alguns navios afundaram, demoraram
83 anos para chegar até as Índias, depois de muitas tentativas, né? Chegou pela primeira vez em 1498, mas aí já eram 83 anos de tentativas. Professor, mas tudo isso por causa de tempero. Tudo isso por causa de tempero. Pois é, eu digo, sim, realmente tudo isso por causa de tempero. Mas porque isso dava muito lucro. Era um produto que era muito forte no comércio entre os reinos indianos, envolvendo os muçulmanos, envolvendo os italianos e outros reinos europeus. E eram produtos que davam realmente muito dinheiro. E não só isso, havia também a negociação de açúcar, né? Mas, professor, açúcar? Eu vou no mercado, eu compro pacotes de 5 quilos, ou de 1 quilo, ou de 2 quilos. Açúcar? Sim, açúcar. Porque no século XV, o açúcar era um produto caríssimo. Não é igual hoje, que você vai no mercado aí, compra, né, compra açúcar, assim, facinho, leva para casa, pronto. Não. Inclusive, há uma estimativa de que no século XVI, se eu estava lendo em algumas fontes outro dia, há uma estimativa de que uma arroba de açúcar, uma arroba são 15 quilos. Uma arroba de açúcar, no século XVI, chegava a ser vendida por R$ 120, se fosse no dinheiro de hoje, né? Usando como referência o dinheiro de hoje. R$ 120, R$ 100, R$ 130, 15 quilos. Então, era um negócio que dava. Vender açúcar era um negócio que dava muito dinheiro. Então, os portugueses se aproveitaram disso. E, aliás, os portugueses, eles até foram mais longe. Eles não compravam só, né? Eles não só compravam açúcar dos indianos e primeiro dos muçulmanos, já desde o século XII, mas os portugueses, quando chegaram à Índia, a partir de 1498, eles aprenderam a produzir açúcar. Já sabiam, aliás, já sabiam até antes. No contato com reinos muçulmanos, no contato com comerciantes que vinham das Índias e tal, já ali na metade do século XV, os portugueses começaram a produzir açúcar. Então, os portugueses também ganharam muito dinheiro fazendo comércio de açúcar na Europa e em outros lugares, né? Aqui vai falar de algumas características ou dificuldades, né, dos marinheiros. As dificuldades para viajar nos séculos XVI e XVII fazia com que poucos viessem ao Brasil. Aqui fala fungos, bactérias, parasitas. Era muito comum isso nos navios, dava muita doença, né? Varíola, tuberculose, difteria, ou então escorbuto. Escorbuto era muito comum. O que é o escorbuto? É uma doença que dá na gengiva, faz os dentes caírem e é causado pela falta de vitamina C. Os portugueses resolveram isso quando eles, na Índia, descobriram a laranja. E aí começaram a levar laranja nos navios, porque eles perceberam que aonde os marinheiros comiam a laranja, eles não tinham escorbuto. Então, aí, liga, né? Escorbuto. Aí, na verdade, hoje a gente sabe que o que ajuda a não dar escorbuto é a vitamina C. Então, você tem a laranja, tem o limão, tem outras fontes aí de vitamina C. Olha lá, só aqui tem uma curiosidade, olha lá. Dos 160 marujos ou marinheiros aí que embarcaram com Vasco da Gama para as Índias, 120 morreram no caminho. Os corpos eram jogados ao mar. Né? No caso que está mencionando Vasco da Gama, não é o time de futebol não, tá, gente? Vasco da Gama foi um português que no ano de 1498 comandou navios que foram os primeiros a realmente chegarem às Índias. Porque havia aí 83 anos de tentativas dos portugueses indo até o litoral africano, descendo cada vez mais o litoral africano, mas querendo mesmo um caminho para chegar na Índia. E Vasco da Gama foi o primeiro a chegar. Inclusive, já aqui, já emendando com vocês,
Aí, quando Vasco da Gama fez a primeira viagem de sucesso a chegar à Índia, em 1498, ele voltou com várias riquezas no seu navio, e aí o rei de Portugal animou de fazer uma segunda viagem. Na segunda viagem para a Índia, em 1500, o rei de Portugal colocou como comandante o Pedro Álvares Cabral. E nessa segunda viagem para a Índia, os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500. Né? Era o meio do caminho até a Índia. Existe uma discussão em torno da ideia aí dos portugueses chegando ao Brasil com Pedro Álvares Cabral, porque alguns pesquisadores, historiadores ainda insistem na ideia de que realmente foi uma descoberta, que os portugueses não sabiam que existia aqui essas terras onde hoje é o Brasil e tal. Já muitos historiadores vão trabalhar com a ideia que não, que os portugueses já sabiam dessas terras do lado de cá do Oceano Atlântico e vieram tomar posse. Só que aí numa outra aula eu vou explicar melhor isso, essa discussão entre historiadores, né? Os portugueses sabiam da existência do Brasil ou não? Né? A gente vai ver isso em outro momento. O pioneirismo português eu já expliquei para vocês, ou seja, por que os portugueses foram os primeiros? Né? Aqui você tem algumas datas. Olha lá, 1415, os primeiros a navegar pelo Oceano Atlântico. Então, os portugueses começaram a tentar um caminho para a Índia em 1415. Em 1434, o português Gil Eanes ultrapassou o Cabo Bojador, atual Saara Ocidental, ou seja, a parte oeste do continente africano. Os portugueses já estavam conhecendo e mantendo relações comerciais ali. Em 1488, Bartolomeu Dias contornou o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Então, olha, já foi um avanço. Né? Em 1488, os portugueses conseguem passar pela parte mais ao sul do continente africano. Mas só em 1498 é que deu certo os portugueses fazerem o caminho todo pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Índico, passando pela África e chegando até a Índia, com Vasco da Gama comandando os navios. O time do Vasco da Gama tem esse nome em homenagem a esse português, que foi o primeiro a chegar às Índias pelo Oceano Atlântico e Índico. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Aqui, olha só o mapa aqui mostrando, né, algumas dessas viagens. O que está em verde, a linha verde, foi a viagem de Vasco da Gama. Olha lá. Em 1498, ele passou o Oceano Atlântico, contornou aqui o sul da África, veio aqui já no litoral africano e depois Índia. O que está em rosa é a viagem de Pedro Álvares Cabral em 1500. Olha lá, ele veio pelo Oceano Atlântico, parou alguns dias aqui no litoral do Brasil e depois seguiu viagem. Olha o que está de rosinha aqui, ó. Chegou à Índia. E o que está em azul, olha lá, a primeira viagem até o Japão. Aí foi em 1543. Os portugueses, já com navios melhores e conhecendo muito bem os oceanos, eles arriscaram aí a primeira viagem para o Japão. Olha, foi a primeira vez que os japoneses viram pessoas do continente europeu. Né? Foi em 1543. Já as navegações espanholas, elas vão começar em 1492, quando Cristóvão Colombo, comandando aí 3 navios, chega até o continente americano. Ele chegou à América Central. Aqui, ó, o que está em laranja no mapa é a primeira viagem de Cristóvão Colombo. Na verdade, ele queria chegar à Índia. Ele queria chegar à Índia fazendo um outro caminho. Só que nesse outro caminho ele chega até a América Central, aqui, ó, onde hoje é Cuba, onde hoje é o Haiti, né? Então, nessa linha aqui, representa a primeira viagem de Cristóvão Colombo com seus 3 navios e os seus marinheiros até o continente americano. E o que está em azul é a viagem de Fernão de Magalhães, que era português, mas trabalhava a serviço da Espanha. A primeira viagem de volta ao mundo.
em 1519. O próprio Fernão de Magalhães, ele morreu no meio da viagem. Aí quem comandou o restante da viagem foi um espanhol chamado Sebastião Elcano. Então veja, ó, no meio do mapa, aqui onde está a Espanha, e vai sempre para o lado oeste, gente, ó. Olha a linha azul, passando aqui, ó, por Porto Seguro, e aí entrou no Oceano Pacífico, atravessou o Oceano Pacífico. Agora pega aqui do outro lado do mapa, ó, vindo aqui pela Oceania, passou as Filipinas, atravessou o Oceano Índico, veio aqui de novo no Oceano Atlântico e chegou de volta à Espanha. Essas navegações acabaram tendo enorme contingente de mercadorias, ou seja, ajudou muito no comércio entre países, né, entre reinos aí de vários continentes. E colocando a coroa, ou seja, o governo, né, o governo português, o governo espanhol, junto com a burguesia como acumuladoras de capitais, ou seja, de recursos, né? Não só dinheiro, mas todo tipo de produto que gerasse riqueza, que gerasse lucro. E, enquanto isso, levando também a religião católica, aqui está escrito cruz e espada, né? Levaram a religião católica para lugares fora da Europa, mas também levaram a brutalidade, ou seja, o domínio, a forma como invadiram, foi muito cruel, muito violenta. Os povos indígenas do continente americano sofreram demais com as invasões portuguesas e espanholas. E aí foi feita uma divisão do mundo colonial. Né? Como é que foi dividido? Olha lá. Portugal e Espanha dividiram o mundo entre eles. Olha que lindo. Assinaram um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, em 1492. O mapa que vocês estão vendo aqui representa o Tratado de Tordesilhas. Tudo que está em verde aqui, ó, seria de Portugal. E tudo que está em laranja passaria a ser da Espanha. Então, com isso, todas essas terras que portugueses e espanhóis invadiram, eles dividiram entre eles. O que está em verde era de Portugal. O que está em laranja era da Espanha. E aqui, né, você tem uma gravura representando Cristóvão Colombo. Ele mesmo não era espanhol, ele era genovês, ou seja, nasceu na cidade de Gênova, na Itália. Mas ele trabalhava pela Espanha. E ele foi o primeiro, né, em nome da Espanha, a chegar no continente americano. Ele inaugura a colonização espanhola aqui no continente americano. Algumas referências aí de onde foi tirado todo esse material. Aqui, né, para mais materiais de estudo, aí tem o site aqui, nastramasdeclio.com.br. Algum